Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Olá pessoal, espero que estejam todos bem e que esse tempo de quarentena tenha sido um tempo de edificação, de crescimento espiritual e de conhecimento da palavra do Senhor, né? Hoje a gente vai conversar sobre a passagem da porta estreita, presente em Lucas 13, do versículo 22 ao versículo 30, tá? Eu vou ler ele para a gente dar sequência, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão os poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Essa passagem é interessante, ela é breve, a reflexão também vai ser breve, porque é sobre a porta estreita. Mas o que seria essa porta estreita? A passagem em si, ela está sendo direcionada aos judeus da época que entendiam que por ser judeus, ter sua linhagem conectada ao povo de Israel, eles tinham já passagem direta para a salvação, para o reino de Deus. Entretanto, Jesus mostra que não adianta, não é dessa forma que que vocês vão ser salvos, não é dessa forma que vocês vão entrar no reino de Deus. E esse tipo de reflexão, ela é aplicável hoje para nós, porque é muito fácil a gente, na nossa rotina, entender que basta fazer o que a gente está fazendo dentro da igreja, quer fazendo devocional, tocando, enfim, coisas de ministério, e a gente começar a esquecer qual é a essência disso tudo, né? Então, a porta estreita é essa. A gente tem que compreender que o que a gente faz é para honra e glória somente de Deus, e que as coisas que a gente faz têm que ser motivadas pelo Espírito de Deus. E aquilo que a gente está fazendo não pode ser por vanglória própria, não pode ser com o intuito de entrar no reino de Deus. E a gente tem que se desvencilhar das nossas próprias vontades, dos nossos próprios prazeres. Prazeres esses que são alimentados pela carne, que são alimentados pelo nosso coração que é enganoso. Então, nesse tempo de pandemia, pode ser que tu aí ou eu aqui, a gente tenha alimentado muitos prazeres ou muitas reflexões que nos afastam da palavra de Deus de uma forma limpa, né? A gente pode estar abraçando sentimentos e prazeres que nos afastam da verdade, nos afastam do caminho estreito, da porta estreita. Um livro que analisa essa questão de uma forma tão legal é O Peregrino, né? Que o cristão, que é o personagem principal do livro, ele, depois que é evangelizado pelo evangelista, ele é conduzido à porta estreita, né? E chegando na porta estreita, o personagem Boa Vontade diz para ele que ele pode entrar nessa porta estreita. Muitos talvez não vão querer acessar, muitos vão dar a volta, como foi o volúvel, outros como o obstinado, que nem foram, porque tinham suas decisões bem claras quanto àquilo que queria fazer. E tem outros que entrarão, conseguirão entrar. Mas o Boa Vontade, ele deixa claro que mesmo o caminho passando a porta estreita seja também estreito, haverá caminhos sinuosos que levam para baixo, levam para os lados e que apresentarão perigos. E isso é a conversão. Deus nos converteu
em algum momento, nós aceitamos adentrar essa porta estreita e assumindo os riscos e as implicações disso, mas no meio do caminho pode ser que a gente tome outras direções que nos levem para longe de Deus. Então, por isso que essa reflexão ela é tão importante para os nossos dias, porque mesmo a gente tendo entrado na porta estreita, no caminho estreito, Jesus fala, né, esforce-se para entrar pela porta estreita, né? É necessário um esforço para continuar no caminho. Não é esse esforço que vai nos salvar, mas é esse esforço que vai nos manter firme no caminho. Deus nos capacita, é o Espírito de Deus que nos dá esse discernimento, essa capacitação. Então a gente precisa buscar na palavra do Senhor esse entendimento, esse conhecimento da vontade dele. Porque no momento que a gente entrou na porta estreita, a gente tem que se desvencilhar da nossa própria vontade, dos nossos próprios prazeres, para que a vontade de Deus seja operante sobre nós, que ela reine sobre nós. Então a reflexão para nós é essa. Tu entrou na porta estreita, então tira a tua vontade e deixa que a vontade de Deus reine sobre ti. E que nesse tempo de pandemia a gente seja alimentado pela palavra de Deus, pela vontade dele, e que as coisas que a gente faz, que as coisas que a gente fará sejam coisas que realmente glorifiquem a Deus, que sejam incentivadas por ele somente, para que a gente não esteja criando um castelo na areia e nem que a gente esteja alimentando um entendimento errado sobre as coisas, né? Porque não adianta a gente ser presbítero, não adianta a gente ser diácono, líder, músico, enfim, técnico de som. Não adianta fazer todas essas coisas, mas sem ser coisas feitas, capacitadas por Deus, né? Então, que a gente reflita nisso, que as coisas que a gente esteja fazendo seja para a honra e glória somente de Deus, que a gente tenha prazer em Deus somente, não nas coisas que a carne nos exige, e nem que as coisas que o mundo nos atinge constantemente. Tá certo, pessoal? A gente vai se falando. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei, mas fiquem com Deus e até mais.